Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Se inscrevem no canal, deixem o seu like e ativem o sininho. E hoje teremos histórias sobre necrotérios. E agora vamos para o relato número 1, Turno da Madrugada, o necrotério do Hospital São Lázaro. Nem tudo que está morto quer ficar assim. Eu era técnico em anatomia forense. Trabalhei por quase 10 anos no necrotério do Hospital São Lázaro, um hospital antigo, público, no coração de uma cidade esquecida entre montanhas e poeira. Era um lugar com paredes mofadas, lâmpadas que zumbiam, e um cheiro constante de desinfetante, misturado com algo que nenhuma limpeza tirava. Mas o pior era o turno da madrugada. Era quando a temperatura caía e os corredores ficavam mais escuros do que deveriam. O necrotério ficava no subsolo, com paredes grossas e sem janelas. Era só eu e os corpos. E, algumas vezes, algo mais. A primeira vez que notei, foi numa madrugada chuvosa. Estava sozinho, conferindo os registros dos corpos que haviam chegado. 3 vítimas de acidente, um suicídio, e um senhor idoso que morreu em casa. Estava tudo calmo, até eu ouvir o som de pés descalços batendo no chão frio. Passos lentos, irregulares, como se alguém mancando passasse pelo corredor do fundo. Corri para verificar. Nada, mas no chão entre os azulejos sujos, havia marcas molhadas, pegadas e não eram minhas. Voltei para a sala principal, e os corpos estavam lá, ou quase todos. A gaveta número 7 estava aberta, e o corpo do senhor idoso, faltando. Pensei que algum médico o havia retirado, mas o registro não indicava isso. Liguei para a enfermagem. Ninguém tinha passado por ali. Foi quando ouvi uma respiração lenta, profunda, vindo de dentro do armário de equipamentos. Abri com mãos trêmulas, mas nada. E o som parou assim que a porta se abriu. Fechei e voltou. Essa foi só a primeira noite. Depois disso, começaram os sussurros, os alarmes dos freezers disparavam às 3h17 da manhã. Sempre nesse horário. As câmeras de segurança mostravam vultos passando entre as macas. Uma vez, um dos cadáveres foi encontrado com os olhos abertos, e não havia sido preparado assim. Mas o pior foi na noite em que deixaram o corpo de uma moça jovem, morta em um incêndio. Quando fui posicioná-la na gaveta senti sua pele, quente. Quis atribuir ao choque térmico, mas naquela madrugada ouvi sua voz, baixa, rouca, saindo de dentro da gaveta. Ainda dói, ela disse. Desde então, recusei o turno da madrugada. Pedi demissão meses depois, mas nunca mais fui o mesmo. Hoje, às vezes, acordo às 3h17 da manhã. O alarme do celular toca sozinho, e o som que escuto ao fundo não é o despertador. É o som de pés descalços, andando sobre azulejos frios. Se algum dia você trabalhar num necrotério, lembre-se de uma coisa. O silêncio dos mortos não é garantido. E alguns deles ainda têm histórias para contar. E agora vamos para o relato número 2, os sussurros do necrotério. No silêncio frio do necrotério, onde a vida parece ter sido esquecida, as histórias não contadas se escondem nas sombras. Dizem que lá, entre os corpos em silêncio, algo não está realmente morto. Era madrugada quando Lucas, o vigia noturno, começou seu turno no necrotério do Hospital Municipal. Aquelas paredes brancas e frias, o cheiro de formol, e o silêncio absoluto, tudo parecia normal. Até que, quando o relógio marcou 3h13 da manhã, ele ouviu um sussurro, quase inaudível. Pensou que fosse sua imaginação, mas os sussurros ficaram mais claros como vozes de pessoas falando baixinho. Lucas caminhou pelos corredores. Parou em frente às gavetas metálicas onde os corpos eram guardados. De repente uma gaveta se abriu lentamente sozinha. O ar ficou gelado e uma brisa pesada passou pelo necrotério. O vigia sentiu um arrepio na nuca e as vozes aumentaram, agora clamando seu nome. Tentou fechar a gaveta, mas sentiu como se algo invisível segurasse sua mão. Ele puxou com força e a gaveta bateu. Mas ao olhar rapidamente, viu os olhos de um corpo morto se abrindo lentamente encarando-o com uma expressão de dor e desespero. Lucas saiu correndo, mas antes de desaparecer ouviu um último sussurro. Fique conosco.
Desde aquela noite, ninguém mais quis trabalhar no necrotério. E dizem que quando a noite cai e o relógio bate 3h13 da manhã, o sussurro volta a ecoar, chamando quem estiver sozinho para entrar, na última morada. E agora vamos para o relato número 3, Vozes do Silêncio. No necrotério, onde a morte deveria ser silêncio absoluto, algo inexplicável acontece. Durante anos, funcionários do Hospital Santa Maria relataram acontecimentos estranhos no necrotério, aquele lugar frio, onde corpos são preparados para seu último descanso. À meia-noite, alguns juram ouvir passos ecoando pelos corredores vazios, embora saibam que ninguém mais está lá. Outros sentem uma presença, um frio que não vem do ar-condicionado. Certa vez, um técnico chamado Paulo ficou até tarde para terminar o relatório. Enquanto revisava os papéis, ouviu um sussurro, seu nome, sussurrado com voz rouca e distante. Ele virou, mas não viu ninguém. De repente as gavetas começaram a ranger sozinhas, uma por uma, até que uma se abriu lentamente. De dentro, um par de olhos vivos, negros como breu, encararam Paulo. Ele nunca mais foi visto da mesma forma, e pediu transferência no dia seguinte. Mas a coisa piorou quando um corpo recém-chegado começou a se mover dentro da gaveta, mesmo já sem vida. Funcionários dizem que em noites de lua cheia, os mortos tentam falar, contar suas histórias e pedir ajuda, mas, no necrotério, ninguém os ouve. Ou talvez, ninguém queira ouvir. Se você algum dia estiver sozinho em um necrotério e ouvir sussurros ou sentir um toque gelado, não olhe para trás. Porque pode ser a última coisa que você verá. E agora vamos para o relato número 4, O Silêncio que Grita. No coração de um hospital antigo, onde as paredes exalam o cheiro pesado do passado, está o necrotério, um lugar onde a vida se esconde e a morte parece respirar. Durante anos, os funcionários evitaram falar sobre o que acontece ali depois que as luzes se apagam. Porque dizem que no necrotério o silêncio é apenas uma máscara. Em uma noite fria, Marcos, o zelador, fez a última ronda antes de ir embora. Enquanto caminhava pelos corredores gelados, ouviu um som que o fez parar. Um choro baixo, vindo da sala dos corpos. Ele entrou e viu uma gaveta se abrir lentamente, revelando um corpo jovem, com olhos abertos e fixos nele. Marcos congelou, sentiu uma presença pesada, e escutou um sussurro: "Não estamos sozinhos." Daquele dia em diante, o necrotério nunca mais foi o mesmo. Vultos aparecem nos espelhos, passos invisíveis percorrem o chão e vozes esquecidas ecoando o silêncio. E se você algum dia estiver perto de um necrotério, cuidado com o que escuta. Porque no lugar onde a morte repousa, o silêncio pode ser o seu pior inimigo. E agora vamos para o relato número 5, Frio no Aço. As luzes de emergência tremeluziam como olhos cansados nas entranhas do necrotério municipal, onde o silêncio era cortado apenas pelo zumbido constante do refrigerador. O segurança da noite, Mauro, caminhava pelos corredores vazios com uma lanterna na mão e o peso da insônia nos ombros. Ele estava ali há 3 anos. Nunca viu nada até aquela noite. O relógio marcava 3h23 da manhã quando o primeiro barulho ecoou. Claque, claque, parecia uma maca sendo empurrada. Mas todas estavam travadas. Ele foi até a sala principal. Nada fora do lugar. Então ouviu sussurros baixos, longe e depois perto demais. Tem alguém aí? Nenhuma resposta, apenas o som metálico de algo arranhando as portas dos compartimentos refrigerados. Ele apontou a lanterna, os dedos tremendo e se aproximou da gaveta número 12. Ela estava entreaberta. Essa gaveta, Mauro se lembrou, estava vazia. Ele engoliu seco, puxou a gaveta vazia. Mas havia marcas, como unhas arranhando o metal por dentro. E uma coisa ainda mais estranha: condensação no teto, pingando água, e algo escuro. Sangue? Mauro recuou quando ouviu um gemido abafado vindo da sala de autópsia. Aquela sala estava trancada, ele mesmo verificara. Ao se aproximar, a porta estava escancarada. A luz lá dentro piscava, e sobre a mesa de aço jazia um corpo. Só que ele não estava ali antes. Era um homem, ou o que restava dele. Os olhos estavam abertos, fixos, mas não mortos. Pareciam conscientes. E então a boca se mexeu. "Me devolva."
Mauro congelou. O corpo se ergueu lentamente, cada osso estalando como madeira seca. Em um último lampejo de lucidez, o segurança correu, deixou tudo. Nunca mais voltou. No dia seguinte, quando encontraram a sala, havia apenas uma coisa escrita na parede, em sangue fresco: quem perturba os que dormem, nunca mais dorme em paz. Desde então, àquela mesma hora, todas as noites, a gaveta 12 abre sozinha. E agora vamos para o relato número 6, turno da meia-noite. Trabalhar no necrotério nunca foi para os fracos. Mas Amanda não era fraca. Técnica em anatomia patológica há quase 6 anos, ela dizia que os mortos eram mais fáceis de lidar que os vivos. Eles não falavam, não mencham, não voltavam. Até aquela noite. O relógio de parede marcava 00:17. Um vento gelado se infiltrava pelas frestas do antigo prédio municipal, erguido nos anos 40. Amanda registrava o corpo de um atropelado recém-chegado quando ouviu algo, um som úmido, quase como passos descalços num chão molhado. Ela congelou, olhou em volta e nada. Provavelmente água da sala de higienização, murmurou para si mesma. Voltou ao trabalho, mas então veio o barulho metálico, pesado, de uma das gavetas de armazenamento sendo aberta. Claque, claque. Amanda se levantou, pegou a lanterna e saiu em direção ao corredor gelado das câmaras frias. A luz fluorescente tremia no teto como se estivesse perdendo a vontade de existir. A gaveta 9 estava aberta. Ela se aproximou, respirando devagar, tentando ignorar o arrepio subindo por sua espinha. Puxou a gaveta e estava vazia. Mas algo chamava sua atenção, um rastro de pegadas molhadas, pequenas, infantil, que seguiam para dentro da sala de autópsia. Ela não se lembrava de nenhum corpo infantil naquela noite. Com o coração disparado, Amanda seguiu as marcas. A sala de autópsia estava escura. Apenas o som do refrigerador preenchia o ar. E então a mesa cirúrgica rangeu. Um corpo estava ali agora, um menino cerca de 7 anos, pele pálida e olhos abertos. Isso não é possível. Amanda recuou. O menino virou lentamente a cabeça. Seus olhos pareciam de vidro, mas seguiram os dela. Por quê? Você me trouxe aqui? A voz era um sussurro seco, como folhas morrendo. Amanda gritou, correu para o corredor, mas todas as luzes se apagaram. Todas. No escuro ela ouviu o barulho. Claque, claque, claque. Todas as gavetas se abrindo, e vozes, sussurros e gemidos ecoavam dizendo: devolve, devolve, devolve. Amanda foi encontrada na manhã seguinte. Encolhida em posição fetal, balbuciando sem parar. Eles não estavam mortos. Eles só estavam dormindo. Desde aquela noite, ninguém mais quis fazer o turno da meia-noite. E até hoje, às 00:17, o sistema de segurança grava imagens que ninguém consegue explicar. Todas as gavetas abrindo sozinhas, e vozes infantis vindo das sombras. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal.